fortaleza, é a nossa alegria, amém? O Senhor é tudo isso para nós, irmãos, e muito mais. Nós não conseguimos mensurar o que o Senhor é para a gente. Abram as Bíblias de vocês no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, leremos a partir do versículo 1 ao 11, para nossa meditação e reflexão neste momento tão importante para nós e em especial para todas as mulheres das nossas igrejas aí e do Brasil, não é? O texto sagrado diz, eu vou ler na NVI. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? A mulher responde: Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Você pode tomar seu lugar, por gentileza? Eu quero desejar para você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Cristo reine nos corações de cada um de vocês. Esse mês é um mês importante, principalmente para as mulheres. Porque é comemorado o Dia Internacional delas. No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher ou das Mulheres. E nós vamos refletir durante todos os domingos desse mês de março, trazendo uma série de mensagens com o tema privilegiadas, que terão destaques algumas mulheres que tiveram um encontro com Cristo, que foram alcançadas pelo Senhor e Salvador Jesus, em um contexto tão desfavorecido,
para elas. Isso não significa que nós, homens, não vamos ser alcançados pela palavra de Deus. A palavra que será ministrada nesta noite e nas outras oportunidades que o Senhor irá nos conceder, irá falar com toda a igreja, a criança, o adolescente, o jovem, a mãe, o pai, os mais velhos, todos nós. Amém, irmãos? A palavra que será ministrada, os sermões, as mensagens que serão ministradas, terão justamente um efeito poderoso na vida de todos nós. Você já passou por alguma situação a qual você olha e não vê um escape, uma saída? Você já se sentiu réu, condenado ou condenada? Você olha à sua volta e não vê, não enxerga alguém que possa te estender as mãos, te alcançar, te ajudar e te erguer. Essa é uma realidade na vida de muitas pessoas no mundo. Muitas estão condenadas, presas a vida toda, por não ter alguém que possa socorrê-las. Não são poucas as que morrem por não haver quem as resgate. O texto qual está sendo exposto nesta noite traz algo semelhante. O pano de fundo, o cenário que está sendo apresentado é esse: uma mulher que está prestes a ser condenada e morta. Seria esse o seu triste fim se sua história de vida terminasse aqui. A sua história de vida não termina aqui. A nossa história de vida não termina aqui. Jesus quer virar a página da nossa história de vida. Glória a Deus. E Ele irá conseguir, porque Jesus é poderoso. Jesus é detentor de todo poder. Ele pode mudar o quadro de vida de qualquer pessoa. Jesus é o Deus que sempre se manifestou na história da existência humana. E Ele esteve lá, na situação dessa mulher. Mesmo Jesus sabendo que corria risco de vida, perigo, Ele entra em cena, porque Jesus se importa com as pessoas. Uma espécie de emboscada foi armada para Jesus. A mulher era réu, condenada, segundo a lei mosaica, sim, sem dúvidas. Mas nesse momento, ela estava sendo usada como um instrumento de prova contra Jesus. Irmãs abençoadas, mulheres valorosas, em quais situações vocês se encontram?
não são as melhores, não são muito boas. Jesus corre risco para te socorrer. Querido ouvinte da palavra de Deus, você que irá assistir essa mensagem depois, Jesus está pronto para te socorrer. Jesus é socorro para você. Ele está presente para nos socorrer, amada igreja. Para te socorrer, amada igreja. Entre as tantas lições espirituais que existem neste texto sagrado, eu quero compartilhar 2 lições apenas, que eu tenho certeza irá nos ajudar a entender melhor, que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, salvar as pessoas perdidas, libertar as pessoas que estão enclausuradas, presas, redomadas em suas vivacidades. Jesus veio salvar você, todos nós. A primeira lição que eu quero compartilhar é que Jesus é o Deus que entra em cena para nos livrar daqueles que nos acusam. Jesus entra em cena para nos livrar daqueles que nos acusam. Vejam, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Vejam a situação em que essa mulher foi colocada. E disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? O título do nosso sermão, irmãos, é A Mulher Restaurada. Amém? E você vai ser restaurada nesta noite. Você irá ser restaurada nesta noite, em o nome de Jesus. Jesus estava desenvolvendo a didaquê. Didaquê em hebraico significa ensino, instrução. O mestre estava no templo, ensinando a palavra, irmã Leonora. O professor dos professores estava dando uma aula. Ele estava ali fazendo um grande intensivão. De repente, o mestre foi surpreendido pelos mestres da lei, os fariseus, que trouxeram-lhe uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Era algo incrível a disposição desses eruditos em expor essa pobre mulher. Colocaram a vergonha. O seu pecado foi exposto. A sua vida íntima publicada a todos. Quem fez essas coisas com essa mulher foram os religiosos, os mestres, os doutores. É impressionante como a religião aliena as pessoas, prende e mata. A religião falsa, porque a religião verdadeira é religare. A religião verdadeira traz o homem, a mulher, de volta para Deus.
arranca da vida pobre, miserável, e traz para Deus, para a presença do Pai, e o Pai restaura essas pessoas. Esses homens eram os doutores em teologia em suas épocas, eram responsáveis pela interpretação das Escrituras, mas estavam presos à lei mosaica. Eles estavam tão presos, tão detidos à lei mosaica, que esqueceram da lei de Deus. Enquanto a lei mosaica ordenava matar, a lei de Deus, a lei moral proibia: não matarás. E nós aprendemos uma lição importante aqui. Não adianta apenas ter conhecimento das Escrituras. Não adianta conhecer apenas a palavra de Deus de forma teórica. Nicodemos, por exemplo, conhecia a Bíblia de Gênesis a Malaquias. Mas Jesus chega para este doutor da lei, para esse doutor da lei, e diz para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Mas como poderei eu entrar de volta, de novo no ventre da minha mãe? Nicodemos não era nenhum tolo, irmãos. Jesus disse para ele: não é isso. Você precisa nascer de Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus se encontra agora numa prova de fogo. Mas o mestre os surpreende com a maneira de agir, com seu modo de agir. Jesus sabia tomar decisões corretas em estado de pressão. Quando ele estava em apuro, quando sofria aperto. Quantas pessoas deixaram de ser abençoadas, ou de abençoar alguém porque não souberam lidar com as pressões da vida? Ao invés de contribuir com aqueles que estavam ou estão em apuro, pioraram ainda mais a situação. Amada igreja, meu amado irmão, minha amada irmã, quando o assunto, vejam só, quando o assunto envolve pessoas, Jesus usa dos mais diversos meios e métodos para resgatá-las e pô-las em segurança. Quando o assunto envolve gente, quando o assunto envolve os seres humanos, Jesus usa dos mais diversos métodos e meios para socorrê-las e pô-las em segurança, porque Jesus ama a gente, Jesus ama pessoas. Vejam, Jesus não agiu com animosidade, ele não precisou gritar, ele não entra em discussão, ele não chama a atenção dos seus alunos para ficar do lado dele e ir lutar contra os acusadores, os religiosos.
A lição que Jesus dá, a lição que Jesus deu ali, foi um princípio ético e moral. A resposta de Jesus, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o seu dedo. O seu dedo espetacular, o seu dedo maravilhoso. Visto que continuavam a interrogá-lo, e ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Eu quero chamar a sua atenção neste momento. Vejam, gravem isso. Não importa do que as pessoas te acusam. Amém? Se é algo grave, se é algum problema sério, se foi um pecado que você cometeu, uma tentação que você não pôde resistir, se a acusação veio dos religiosos, dos poderosos, da religião, dos familiares, dos que se dizem seus amigos, Jesus está aqui para te livrar dos teus acusadores, glória a Deus, e das possíveis pedradas que podem ser lançadas contra você. Jesus está aqui para te livrar dos acusadores. Jesus ensina, amadas irmãs, mulheres abençoadas, é sinal que mesmo o pecado exposto, Jesus ensina, é sinal que mesmo que a lei dos homens te condene, eu quero falar para você que está em casa, que a lei do amor é maior. A lei do perdão é maior, irmãos. A lei da misericórdia é maior. A lei do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maior, irmãos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. O Deus que servimos, igreja, é um Deus gracioso. A aflição está grande, as acusações estão presentes. Tenham certeza, Jesus irá socorrer cada um de vocês. Tenha certeza disso. A segunda lição que eu quero compartilhar: Jesus é o Deus que entra em cena para te absorver da culpa. Amém? Jesus é o Deus que entra em cena para nos absorver da culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Sabe qual foi a resposta da mulher? Senhor, ninguém me condenou, Senhor. Jesus declarou, é uma declaração que Jesus faz para aquela mulher:
eu também não a condeno. O amor de Jesus é imenso, irmãos. O amor de Jesus é enorme, é gigante. O mestre falou: mulher, eu não te condeno, mulher. Agora vá e abandone o seu pecado. Eu acredito que seja isso que a gente espera dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu acredito que é isso que nós esperamos dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta. Eu não te condeno. Irmãos, precisamos olhar, irmãs abençoadas, precisamos olhar para os nossos irmãos e falar para eles: eu não te condeno. Jesus naquele lugar, irmãos, era uma grande oportunidade de mudança para a vida daquela mulher. Enquanto aquelas pessoas estavam colocando ponto final na história de vida, se é que podemos falar que aquela mulher tinha uma história de vida, Jesus estava escrevendo uma nova história de vida para ela. Porque é isso que Jesus faz quando entra em nossas vidas. Ele restaura, Ele transforma e nos dá uma nova oportunidade. É provável que pelas circunstâncias que aquela mulher tenha passado em sua vida, já tivesse desistido dela. Talvez ela tenha pensado: não tem mais jeito para mim, não há mais possibilidade de vida, de expectativa futura, eu não consigo me livrar desse desejo que me joga para baixo e que me deprecia. Não tenho mais como construir um futuro, não tenho como constituir uma família. As pessoas me usam e desprezam, sou alvo de julgamento de todos. A lei me condena, as autoridades me condenam, o povo me condena, a religião me condena, os religiosos me condenam, não há mais solução para mim. Mas Jesus mostra que tem solução, sim. Jesus tem solução para a vida daquela mulher. Jesus tem solução também para a sua vida. Amados e amadas irmãs, a única pessoa que poderia condenar aquela mulher era Jesus, porque Jesus era o único que não tinha pecado. O apóstolo Pedro, ele disse algo interessante: ele não cometeu pecado algum. É uma afirmação teológica desse pastor. Nem qualquer engano foi encontrado em sua, nem engano qualquer foi encontrado em sua boca. Jesus fala para a mulher: mulher, onde eles estão? A mulher olha e eles foram embora, né? Jesus estava dizendo para ela: mulher, eu não te condeno pelos pecados que você tem cometido. Eu perdoo você, mulher. Você está livre. Você está liberta, mulher. Você pode andar agora na cidade, mulher. Você pode passear nas avenidas da rua, mulher.
Você está liberta, você está salva agora. Vai, não peques mais. A cidade não irá te acusar, as pessoas não irão te condenar mais. Os religiosos não vão ver mais falhas em você. Sua vida foi mudada agora, mulher. Sua vida foi transformada. Eu não te condeno. Aproveita a liberdade que eu estou te dando, mulher. Não peques mais. Você é livre. Irmãs amadas, se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres no Senhor. Somos livres. É possível que alguns tenham se sentido como essa mulher, pelas escolhas erradas da vida, sente-se perdida, sem expectativa futura, sem rumo, sem direção, sem esperança. Mas Jesus pode mudar esse quadro. Jesus está nos dando uma oportunidade hoje para mudarmos de vida, para vivermos uma nova vida nele. Aqueles que estão agora em Cristo Jesus, aqueles que foram libertos pelo Senhor, são novas criaturas, irmãos. O pecado não tem mais poder, o pecado não tem mais força contra nós. As nossas escolhas erradas deram lugares agora, irmãos, para a ação poderosa do Espírito Santo. Agora é Deus que reina em nós, é o Senhor que habita em nós, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que fez a sondagem em nosso coração e colocou agora desejos celestiais em nossas mentes. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, Cristo liberta o homem da culpa. Quem acusa não é Jesus, é o inimigo. Jesus vai até você e conversa com você. Está ruim, está difícil, você falhou, não tem problema, eu estou aqui, eu quero resolver isso aí. Quero trazer você para mim, eu vim para cá para te salvar. Você é meu e de mais ninguém, eu te amo. A Bíblia diz que Cristo nos amou ainda quando éramos pecadores, inimigos dele. Ele ama você, mulher, ele ama você, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. São muitas as pessoas que vivem assim, não são poucas. Olha só, as que nunca terão oportunidade de ter uma resposta positiva para as suas negativas vidas. A instituição religiosa não tem solução, as autoridades religiosas não têm soluções, o governo não tem solução para você, mas Jesus tem. O problema da mulher é de caráter, o seu pode ser outro problema, mas não importa a natureza ou como veio a existir, se foi uma decepção, uma frustração, uma fraqueza, se a enfermidade bateu, você não aguentou, saiu da presença de Deus, o mundo te seduziu, te levou por caminhos tortuosos. Eu quero falar para você, eu quero te pedir nesse momento, permita Jesus entrar em cena na sua vida e expulsar os teus acusadores. Permita, Jesus quer entrar agora na sua vida. Jesus quer entrar em cena na sua história de vida, na sua história de vida. Jesus quer entrar em cena e mudar o seu cenário, a sua realidade, é isso mesmo. Permita Jesus entrar em cena e absolver você da culpa. Deixe o Senhor mudar você.
Deixa o Senhor mudar a sua história de vida. Ele tem cura para você. Mulher abençoada, Jesus tem cura para você. Jesus tem cura para você. Jesus tem restauração para a sua vida. É a Escritura Sagrada que diz: Jesus quer transformar radicalmente o seu ser. Jesus quer ir mais longe com você. Jesus quer adentrar na sua alma e revelar coisas maravilhosas que só Ele pode revelar. Coisas que os fatores externos não conseguirão. Jesus pode entrar com a sua senda poderosa do Espírito Santo de Deus, sabe, fazer aquela asepsia, aquela limpeza, preparar a sua existência, a existência da sua alma, de forma que Ele entre, que Ele habite, que Ele reine, que Ele faça trono lá, irmãs e irmãos, e te conduza numa vida gloriosa. Aprofunde o seu ser, aprofunde os seus sentimentos, as suas emoções nas coisas celestiais. Jesus pode fazer isso. Se hoje é um dia especial para você, irmã Leonora, diaconisa Antônia, diaconisa Aldir, para você, amada irmã, amadas irmãs que estão nas suas casas, se hoje é um dia especial para você, permita o Salvador entrar em cena agora. Permita. Ele quer fazer isso por você, sabe? Tenho certeza. Sabe que Jesus, ele consegue tirar a pessoa do monturo, do lixão. Deus tirou o Jó do lixão de Ur, melhor dizendo, né? E restaurou a sua vida, restaurou a sua família, restaurou seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Restaurou a sua vida física e a sua alma. E Jó louva ao Senhor e adora ao Senhor, ao Deus do céu, pelas maravilhas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, operou em sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar por você que está aflita, que está aflito, triste. As adversidades te envolveu. E parece que quando o problema é do outro, é mais fácil de orar. É mais fácil de clamar, né? Quando o problema é nosso, parece que, sabe, o peso é maior. A fé, ela tem que ser exercitada de mais perto. Deus, Ele prova a gente, irmãos. E é bom ser provado por Deus, porque Ele vai lapidando todo o nosso ser, né? Ele vai transformando. O ouro do Espírito aquece o nosso ser e vai purificando, transformando toda a nossa existência de vida. Você tem problema, eu sei que tem, são reais, é agora o seu problema, te incomoda. Esse é o momento. Jesus quer entrar em cena. Ele vai trazer resposta para você. Ele vai trazer resposta para o seu irmão, diaconisa Antônia, para a sua irmã em Cristo. Ele vai trazer resposta. Ele vai trazer resposta para você, querido ouvinte da palavra de Deus, para vocês, irmãs abençoadas que estão em casa, irmãos abençoados do Senhor. Ele vai trazer resposta para todos nós aqui. Jesus quer entrar no nosso problema agora, irmãos, e resolver o nosso problema, o nosso dilema, a nossa angústia. Ele quer nos sarar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você.